Fala pessoal do Motor1, eu sou o Thiago Moreno e essa aqui é a RAM mais barata do Brasil. Mas dá para ser barata e RAM ao mesmo tempo? Tem um vídeo muito famoso aí meu com a RAM 3500 Heavy Duty, né? 1 milhão de visualizações, inclusive obrigado a todo mundo aí que assiste o canal do Motor1. Então para mim aquilo virou referência de RAM. O que vem abaixo disso já fica um pouco mais difícil de justificar. E ainda mais a gente considerando aí a Rampage como um produto da grande plataforma Small Wide da Stellantis, que tem Renegade, tem Compass, Commander, tem a Fiat Toro, inclusive, que é a prima da Rampage. Então, onde está essa economia, né? Como é que você paga praticamente a metade de um preço numa RAM Rampage do que você pagaria numa RAM 3500? Ainda mais nessa versão Bighorn aqui, que é a mais barata de todas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que você perde em relação às demais versões da Rampage e no final falar se é uma RAM de verdade ou se ela é sabor RAM. Então vamos lá primeiro falar da linha Rampage, né? A Bighorn, inclusive não busquem tradução literal de Bighorn, vocês não vão gostar, é a versão de entrada. A Laramie é a mais completa, enquanto a Rebel é mais voltada para off-road. Então a Laramie é tudo cromado aqui na dianteira, a Rebel é tudo escurecido e a Bighorn fica no meio do caminho. Ela tem um cromado, mas não é abusado no cromado, né? Então ela dá um visual um pouco mais coeso para a picape. Eu particularmente prefiro, até porque ainda tem alguns cromados em volta da grade, na capa do espelho, mas não é em tudo ao redor da Rampage que está cromado. Afinal, o que seria da RAM sem os seus cromados, né? Seria eu sem barba. E aqui na lateral, vamos relembrar, né? Ela é aparentada com a Fiat Toro. Então a gente tem um entre-eixo bem comprido, um comprimento aí de 5 metros mais ou menos. Mas o que mais me interessa na versão Bighorn, e é por isso que eu tenho até um motivo aí para gostar dela, é que ela vem com roda de 17 polegadas. É o mesmo aro da Rebel e ela te dá uma liberdade para você colocar um pneu lameiro se você quiser. Então se você vai usar um pouco mais para bater de verdade, dá para pegar um aro 17 que te dá uma liberdade muito maior de escolher pneu que você quer. A Rebel tem um pneu misto, então você pode colocar qualquer pneu que você quiser, porque o aro 17 ele te dá muita liberdade de escolher se quer mais perfil para asfalto, mais lameiro, mais para bater mesmo. Uma vantagem aí para as RAMs de verdade é que a Rampage tem suspensão independente nas 4 rodas e freio a disco. As outras têm freio a disco, mas a suspensão independente faz mais diferença. Porque ela não tem aquele comportamento de picape grande e média, né, que fica batendo a traseira quando está vazia. Essa aqui é praticamente um carro de levar filho na escola com caçamba. E aqui a gente está na traseira, né, e se a Rampage é uma picape que é um carro de família com caçamba, aqui ela vai viver ou morrer, não é mesmo? Começando, a gente tem abertura na chave para tampa amortecida, e aqui é uma das grandes diferenças aí para a Toro. Por quê? A Toro tem aquela abertura dividida para fora, aqui é uma tampa convencional. Então a gente pode colocar aqui uma moto, uma bicicleta talvez aqui sem precisar pendurar a roda para fora. Ela te dá essa dimensão de praticidade a mais em relação à Toro, apesar de ser a mesma plataforma. Só que a Fiat Toro tinha essa tampa dividida por um motivo, né? Primeiro, se você quiser tirar aqui a capota marítima com isso aqui deitado, para alcançar é mais difícil. Para subir na caçamba, ela até tem o degrau aqui, mas você não acessa com a tampa aqui, então você tem que pular que nem uma picape de verdade. Então a gente vai subir aqui e tem 900 litros mais ou menos nessa casa para levar coisa. E picape, RAM, ela tá aqui para ser uma picape. Tem que levar coisa com capacidade. E talvez aqui seja o calcanhar de Aquiles da Rampage. Por quê? A litragem é boa, só que como em qualquer picape, se você for usar como um carro familiar, as coisas vão ficar rolando para cima e para baixo, não tem muito onde apoiar, você vai ter que comprar uma divisória de caçamba para poder usar direito. E assim, vou contar uma historinha. A minha esposa tem um bloco de carnaval, do qual eu tenho a função de combeiro sênior. Minha função é estar lá com a Kombi para levar as coisas. Na Kombi, eu levo 2 surdos, 35 tamborim, 4 ou 5 caixas, todos os instrumentos de corda, metais, teclado, sem me preocupar com nada. Para eu colocar na Rampage, eu tive que pensar e lembrar que eu comecei a empilhar os surdos e as caixas e o mestre de bateria quase me deu um tapa na cara, porque começou a machucar a pele dos instrumentos. E aí eu tive que fazer o quê? Voltar com a Rampage para casa, pegar minha Kombi velha, porque a Kombi levava melhor. Então se você está indo puramente pela capacidade, essa picape aqui não vai te resolver. Se você está indo para um carro familiar, você vai ter que adaptar o uso para caçamba. Então
faça a sua escolha. Se você quer a praticidade de um carro familiar de verdade, vai para um SUV. Do mesmo jeito que se você precisar de uma capacidade de verdade de picape, vai levar um tonel de 1000 litros de diesel no meio do campo para alimentar uma colheitadeira, você vai precisar de uma picape média. Mas é uma caçamba, tá aí, era isso que vocês queriam, então pega aí a sua caçamba e faz o que você quiser. E se na caçamba talvez seja o lado menos picape da picape Rampage, pelo menos aqui a visão lateral é bem de picape. Tanto a frente quanto esse capô comprido, essa linha de cintura alta, é bem remanescente das picapes da Ram de verdade. Então ela passa por Ram, ninguém vai achar que está de touro, né? Então ela tem essa vantagem. Off-road é outra coisa que o pessoal usa muito picape. Ela tem tração integral? Tem. Eu vou até aqui, ó, colar, porque ela tem 25,8 graus de ângulo de entrada e 23,1 graus de ângulo de saída. Aqui, vão livre do solo, é outra medida importantíssima para quem faz off-road. E aqui são 221 milímetros de altura em relação ao solo. Usando um bom português, é um pouquinho mais alto que a minha Kombi, tá? Mas já é o suficiente aí para te livrar de alguns problemas em trilhas mais leves, né? Só não vá pensando que você é um Suzuki Jimny que vai entrar numa pirambeira e sair com facilidade, tá? Ela é bicuda, tem muita traseira, ela não é tão alta assim e esses pneus de asfalto vão te deixar na mão com toda certeza. Mas tem tração integral, uma coisa mais leve, dá para encarar de boa. E aqui a bordo da Rampage Bighorn foi talvez onde essa picape me ganhou, né? Eu tenho um pouco de problema com essas picapes intermediárias, médio compactas, que elas são um compromisso, né? Elas não têm tanta capacidade quanto uma média, mas são maiores que uma compacta. É uma coisa meio difícil de justificar. Mas a Rampage tinha mais um desafio. Por quê? Você pensa uma Ram 3500, é tudo madeira, é couro, aquela coisa muito ostentação, muito arquitetura greco-goiana, sabe? E isso não se traduz bem num pacote menor como uma Rampage. Então meu medo era chegar aqui e ser cegado por cromados, né? Mas por sorte essa versão Bighorn é simples. Simples banco de tecido, simples. Coisas aqui no painel que não são na sua cara, não é imitação de madeira, não é um alumínio imitado. É só emborrachado, com uma costura, é algo de mais bom gosto. E eu estou sempre numa cruzada contra o banco de couro, né? Eu acho que o banco de tecido é bem mais aconchegante. O couro é bom só se você precisa limpar muito o banco, né? Suja muito, você precisa limpar. De resto, o banco de tecido é mais confortável. Claro, tem concessões nessa versão para ela ser muito mais barata que as outras, né? Então aqui, ó, onde você vê, acha que é costura na porta, é moldado. Aqui embaixo já é mais plástico. Banco não é elétrico. Você que se vire aqui para mexer o banco. Mas ainda tem alguns equipamentos bons aqui de série. Então aqui a gente está falando de uma multimídia com 12,3 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, serviços conectados da Ram também. E embaixo no console central a gente tem um dial, né, um botão rotativo para alavanca de câmbio. Freio de estacionamento já é eletrônico, já tem função hold. Você ainda tem uma função 4-wheel drive low, que é aquela primeira marcha reduzida. E até um carregador por indução ventilado. Isso aqui é um cuidado que nem todas as montadoras têm. E tem coisas que você vai precisar nessa picape. Por exemplo, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. O espelho aqui eu acho que podia ser um pouco melhor, porque ele parece aquele fotocrômico, só que ó o segredinho, não é. Mas continuando na lista de equipamentos, você tem chave presencial, você tem ar-condicionado de 2 zonas com saída aqui para o banco traseiro, você tem um bom espaço aqui embaixo do console central, porta-copo sai se você quiser só fazer um buraco aqui e usar para esconder coisas ilegais, quem sou eu para julgar, não é mesmo? A questão pega um pouco também na parte de segurança, por quê? De itens assim de segurança fora do obrigatório, que é airbag duplo frontal e controle de estabilidade, ela tem 6 airbags. E é isso. Então você vai perder alerta de frenagem de emergência que tem num Kwid de 100 mil reais. Você não tem monitor de faixa, você não tem monitor de ponto cego, você não tem alerta de tráfego cruzado. Então, se você depende desses itens, é bom ficar de olho antes de comprar uma Bighorn e não uma outra versão. Eu já sou um semi-idoso, né? Então faz 20 anos que eu dirijo Kombi, Fusca. Então não ter esses itens de segurança para mim é menos coisa apitando na minha cara que eu odeio. Então essa simplicidade da Rampage na versão Bighorn é o que me ganhou. Porque ela é meio sem frescura, né? Ela tem o que precisa e você se concentra em dirigir, que nem faziam todas as pessoas que dirigiam antes de nós. E aqui tem
outro calcanhar de Aquiles da maioria das picapes médio compactas, né? Exceto a Maverick, que é o quê? Espaço para perna e o encosto traseiro. Eu vou deixar bem simples. Um Polo tem mais espaço aqui para as pernas do que essa picape. E o encosto traseiro, olha como eu estou reto aqui. Não é uma posição confortável para viajar. O banco é um pouquinho curto, então falta um pouco de sustentação aqui para a coxa. Tem algumas amenidades, como encostinha de braço aqui com porta-copo, saída de ar-condicionado traseira. E aqui tem 4 tomadas USB para ninguém brigar. Só cabe 3, e olha lá que é 2 que vai caber direito. E tem 4 tomadas, dá para todo mundo. Mas eu vou fazer mais uma reclamaçãozinha. Por quê? Lá na frente tem material emborrachado, tem couro. Aqui atrás parece que é a mesma coisa, né? Não é. Eles economizaram aqui na porta traseira. Então fica aí o sacrifício. Você vai querer a picape, mas vai ganhar um banco traseiro um pouquinho mais chato de usar. E aqui embaixo do capô tá aí talvez o grande motivo de você comprar uma Rampage, né? Motor 2.2 turbo diesel. É um propulsor aí que entrega 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. Aliado aqui a um câmbio automático de 9 marchas. Eu vou falar mais dele na parte de impressões, só que ele é bom no que ele precisa fazer. E como eu disse, tração integral. Não é 4x4, ele tem uma primeira reduzida, mas não é um 4x4 com, né, divorciado, que é uma coisa mais pesada que vai ter numa picape média só. E agora está na hora de dirigir a Rampage Bighorn. Eu já vou adiantar, essa é a melhor parte da picape. Mas antes da gente sair, vamos colocar aqui algumas coisas que não são tão boas, tá? Ela não tem acendimento automático de farol, então quando for sair à noite, bem aqui no botão, tenha certeza que o farol tá ligado, tá? Porque você pode sair aí só no DRL. A outra coisa é uma herança da plataforma da Stellantis, que não é conhecida por esterçar bem. A Rampage ainda, que é comprida com um trecho longo, vai dar um trabalhinho aqui pra gente sair. Dito isso, e que ela não tem o controle adaptativo de cruzeiro, e você tem que ajustar o banco aqui na mão, e todas essas coisas, ainda é uma Rampage, ainda é a interação mais moderna da plataforma da Stellantis, a Small Wide. Então isso significa que você vai ter um acerto de suspensão muito bom, é uma suspensão silenciosa, se faz sem buraco, o carro não desequilibra, né, não passa medo. E quando você vai fazer curva, ela também dá bastante segurança, porque ela não aderna, né, que nem umas capolas que tem por aí. E isso deixa o rodar dela bastante confortável. Vocês podem ver que a gente está passando aqui em alguns buracos e tal, mas em silêncio, um conforto. E com esse banco de tecido aqui, que é um pouquinho mais confortável que o de couro, fica mais fácil aí de gastar horas e horas dirigindo. Então, nessa situação de uso rodoviário, o diesel faz sentido. Porque eu tava numa estrada de 100 por hora, era o rodoanel, né? Ou o rodo semicírculo, porque ele não tá fechado. Então, foi 100 por hora direto no controle de cruzeiro normal, que não é adaptativo. E eu tava fazendo 18,9 com litro, tá? Assim, os nossos testes padronizados é 10,9 na cidade e 14 na estrada. Então, a gente contando o tanque aí de 60 litros, fazendo esses 18, você vai rodar 700 km com toda a tranquilidade. E tudo isso com ótimo isolamento acústico, você não escuta quase nada em volta, só um mínimo aqui do motor a diesel, porque o motor a diesel não tem o que fazer, né? Você escuta independente da situação. O desempenho do motor 2.2 é bom, tá? Não é ruim não, ele faz 0 a 100 em 9,7 segundos e entrega o que você precisa. Eu vou pontuar aqui uma coisa em relação à resposta do acelerador. Quando você está em situação de trânsito, aquele trânsito que anda e para, e você está só na casquinha do acelerador, ela fica fazendo isso aqui, ó. É como se você colocasse um acelerador, ela abrisse a borboleta para o carro andar mais e fechasse. Então ela fica fazendo assim. É difícil calibrar o pé para você andar devagarzinho, assim, uma tocada bem suave. Por outro lado, foi estacionamento eletrônico. Precisamos aqui enaltecer o auto-hold da RAM. Porque tem dois tipos basicamente de auto-hold. Você tem que o carro registra 0 por hora no velocímetro e trava, que é horrível para o trânsito e para manobrar também. E você tem aqueles que você precisa afundar o pé no freio para ele acionar. O da RAM não. Se você frear devagarzinho, ele não aciona.
E se você der só mais um pouquinho de pé no freio, ele aciona. Então fica bem fácil de modular e saber se você quer o auto-hold funcionando ou não. E se não quiser nada de auto-hold, é só apertar o botão. Também é legal essa versão Bighorn, o quê? Como ela não tenta ostentar, né, trazer uma coisa muito luxuosa, fica um ambiente tranquilo, um ambiente calmo. É um ambiente que não fica o tempo inteiro na sua cara aqui te estimulando. Você senta aqui, ó, dirige, relaxa. E isso a Rampage Bighorn com motor a diesel faz muito bem. Vou montar uma coisinha também do painel digital, que ele tem uma questão em relação aos menus. Se você joga qualquer menu que não seja o principal aqui, com os mostradores grandes e o velocímetro no meio, ele vai deixar o velocímetro e o contagiro pequenininho. Isso aí eu já acho que mexe com segurança, tá? Acho que velocímetro e informações como essas tem que estar bem visível, não pode ficar jogando pro lado, jogando para cima e deixando pequeno. E no uso diário, fiquem muito atentos com a visibilidade traseira desse carro. Por quê? Porque ela é horrível, tá? Não tem outro jeito de descrever. A janela aqui atrás é muito pequena, a caçamba é muito alta e você não enxerga nada atrás. Enquanto eu estava rodando ali no Rodoanel, eu tive pelo menos 2 ou 3 oportunidades em que alguém colou na minha traseira, porque o brasileiro não sabe da distância, né? Ficou dando farol pra mim e eu não vi, porque o cara tava tão colado que eu só vi o teto e tava de carro preto, não enxerguei nada. O cara ficou meia hora atrás de mim e eu não enxerguei. Aí se eu não consigo enxergar um carro, imagina uma criança passando atrás. Então tome cuidado aí, use a câmera de ré quando for sair numa calçada de ré. Tem que ter atenção porque a visibilidade traseira é complicada. Então essa foi a Ram Rampage Bighorn, a mais barata das Rams no Brasil, né? Eu acho que ela consegue entregar a experiência da Ram sem ser trambolhuda, sem ser super pomposa, aquela coisa ostentando, meio remanescente da arquitetura greco-coreana, né? Mas ela te entrega uma picape honesta, tem o que precisa, deve alguma coisa aí, parte de item de segurança, mas o preço dela, pelo que ela entrega, tá bom. Porque a dúvida nunca é se o carro é bom ou é ruim. Não tem carro ruim, tem carro com preço errado. E o preço daqui, da Rampage Bighorn, tá bem certinho. Você não tá olhando Toro, você tá olhando uma Ram, então deixa a Toro de lado, mas tem Toro mais cara que essa Rampage. Você pode olhar também uma Maverick, mas a Maverick não vai ter o motor a diesel, então você é o loucão do diesel, vai ter que ser essa aqui mesmo. E, sei lá, talvez uma picape média diesel usada, que vai estar numa faixa de preço similar. Dentre as opções 0 km, eu acho que a Bighorn é a Rampage que mais me agrada, porque ela traz um pouco de honestidade para a proposta da Ram, uma Ram pequena, que não é exatamente a Ram que a gente conhece, é uma outra Ram, uma Ram dos brasileiros, né? Ela foi desenvolvida aqui inclusive. E dentro dessa honestidade, eu ainda acho que é um bom negócio. Thiago Moreno, pessoa física, eu levaria uma Maverick para casa. Mas, se você está de olho numa Ram, essa aqui é o melhor negócio.